Oi, gente. No último vídeo, nós começamos a discutir medição de vazão de nascentes e córregos. Sempre temos procurado, hoje nós vamos falar sobre, na medição de vazão, nós vamos falar sobre uma coisa chamada estações linimétricas. Sempre temos procurado apresentar tecnologias que estejam ao alcance, né, do pessoal do campo. Mas como já fizemos com chuva, infiltração e evapotranspiração, apresentando alternativas mais avançadas, vamos usar o mesmo critério aqui. Em lugar de leituras diretas nos próprios locais de medição, como no caso dos vertedores que nós vimos no vídeo passado, nós podemos contar com equipamentos de leitura e armazenamento de dados nas chamadas estações linimétricas, estações linimétricas. Vejamos um pouco isso, como isso é possível. Aqui nesse slide, nós temos uma representação. Temos um vertedor triangular, conhecido já, e nós discutimos na aula passada, no vídeo passado. E a diferença é que, em lugar da estaca para medir esse valor de H, aquela estaca colocada a 1 metro acima a montante e sobre a qual eu meço a altura da lâmina d'água, né? Nós vamos ligar esse represamento aqui, atrás do... Nós falamos que precisamos fazer um represamento atrás do vertedor, a montante do vertedor, para que haja uma estabilização da velocidade, né, da água. E nós vamos ligar, então, aquele represamento por um tubo, por mais de um tubo, a um poço aqui, a um poço construído ao lado, chamado poço tranquilizador. Aqui nós temos uma estrutura montada de concreto, um poço de concreto, com uma lateral também feita de paredes e coisa, mas não há necessidade disso não. Nós podemos usar, por exemplo, um tubo de PVC de 200 milímetros de diâmetro, que é um tubo grosso, e ligar esse tubo a esse armazenamento por um outro tubo de 1 ou 2 tubos de 50 milímetros, ou um tubo de 100 milímetros, por exemplo, para ligar. Então você liga esse armazenamento a esse poço. Esse tubo um metro e meio, um pouco mais de altura, tá? E uma certa altura aqui, numa certa altura do tubo, a 1,5 metro mais ou menos de altura, eu vou colocar um suporte. Eu vou dar um jeito de colocar um suporte. Sobre esse suporte, eu vou colocar um equipamento chamado linígrafo, que é construído basicamente do seguinte: um aparelhinho, tá? Capaz de medir ângulos, que é esse aqui. Isso aqui é apenas uma representação, tá? Não quer dizer que não vamos usar isso, que igual a isso. Você tem uma série de equipamentos igual a esse, chamado encoder. Isso aqui é apenas uma ilustração. Nem sei se esse seria o mais adequado, essa ilustração, para o trabalho. Mas, então você tem um aparelhinho, esse é um aparelhinho capaz de medir ângulos. Ele vai coletar dados, você vai medir dados de ângulos, e nós vamos coletar esses dados no Arduino. Arduino que nós já conhecemos, já foi descrito, quando falamos em pluviógrafo, lá no vídeo 12, aula 11. Nós escrevemos bem esse Arduino. Além disso, nós vamos usar um relógio de tempo real, chamado RTC, também que foi descrito no mesmo vídeo 12, e que é capaz de datar os eventos registrados. Olha, então esse lininho vai ficar nesse suporte aqui. Tá? Olha, vocês estão vendo que ele vai medir ângulos, esse encoder vai medir ângulos. E então ele tem aqui um eixo, tá? Um eixo, e eu estou representando aqui do lado, fiz uma representação em escala maior do que acontece aqui nesse ponto. Olha, no eixo do encoder, nós vamos colocar uma roldana. Uma roldana, por exemplo, uma roldana de 2,5 centímetros de raio, tá? E na extremidade, por essa rodana, vamos passar um cabo, uma corda, um cabo. Numa das extremidades, vou colocar uma boia. Vocês estão vendo aqui a boia. Olha, a boia está aqui, é o meu lá, o peso. E do outro lado, na outra extremidade, eu vou colocar um contrapeso. Esse contrapeso e a boia são
de pesos tais quais que a boia é um pouquinho, esse sistema aqui do lado é um pouquinho mais pesado aqui, e quando essa boia, a água se movimenta aqui, esse contrapeso é capaz de puxar essa boia, né? A água faz pressão e o contrapeso puxa essa boia de tal maneira que esse sistema vai se movimentar em torno da rodana. O encoder, que é esse aparelhinho, ele vai permitir que os ângulos rodados, quando você gira aqui, quando você gira a rodana, ele vai medir o ângulo, e essa medição de ângulo é feita em radianos. O que é um radiano? Vamos ver essa representação aqui. O radiano é um ângulo, olha aqui, um ângulo que define um arco de comprimento igual ao raio. Então eu tenho aqui o valor do raio. Se eu medir esse valor do raio ao longo aqui da superfície dessa rodana, tá? A hora que eu tiver um comprimento aqui desse arco igual ao raio, então esse ângulo definido aqui é de 1 radiano. Ora, então, quando a rodana gira 1 radiano, que vai ser medido aqui por esse encoder, quando ela gira 1 radiano, ela gira um arco de tamanho igual ao raio. Olha, se você olhar aqui, você vai ver. Se ela gira igual a um raio, essa boia vai subir ou descer, de acordo com o movimento, num valor igual ao raio. Se o raio é de 2,5 centímetros, quando essa rodana girar 1 radiano e for registrado esse radiano pelo encoder, essa boia terá subido ou descido 2,5 centímetros. Se essa boia, se essa leitura da boia está regulada, antes de começar as leituras, eu vou aferir essa boia para a altura aqui do vértice do triângulo, aqui do medidor. Então, se essa boia está aferida e considerada zero quando ela estiver na altura do vértice do triângulo, quando essa boia subir, esse valor adicionado, medido pelo encoder, vai ser igual à altura H da lâmina d'água. Então, olha, esse sistema aqui vai permitir que ao longo de uma vazão, se a vazão vai variar, se a vazão variar ao longo do tempo, a boia vai acompanhar essa variação, tá? E essa variação vai ser medida, vai ser pelo encoder. O encoder vai transmitir essa informação para o Arduino vai armazenar isso em forma de altura de lâmina d'água já. Então, é um sistema que permite você ter leituras automáticas, tá? E armazenamento desses dados para você poder coletar esses dados depois de processar. Esse é um sistema um pouco mais sofisticado, você vê, não tão difícil, tá? Não tão caro até. Você tem linígrafos, esses equipamentos vendidos no mercado, um valor muito alto ainda, da mesma maneira que falamos com o pluviógrafo lá atrás. Mas você tem hoje a possibilidade, quem tiver um pouco mais de conhecimento e habilidade para isso, esses equipamentos são baratos, esses componentes são relativamente baratos. Uma pessoa que tem a capacidade de um pouco mais de conhecimento de eletrônica e de informática é capaz de montar um sistema desse, tá? Então, a gente descreve isso para dizer que você tem sistemas mais aperfeiçoados do que aqueles simples que nós mostramos que estão ao alcance de todo mundo, tá? Esse aqui já é um pouco mais sofisticado. Mas se você tem alguém que possa, se não é a sua habilidade, se tem alguém que você conhece que possa fazer isso, esses componentes custam muito pouco. Isso aqui, uns 200, 300 reais, 400 reais, você compra um encoder muito bom. Por menos de 100 reais, você compra um Arduino, um RTC custa 50 reais. Então, montar uma rodana dessa com esse equipamento aqui, tudo muito simples. Então, um preço relativamente baixo, você é capaz de montar uma estação linimétrica dessa, tá? Um invertedor com um tubo de 200 milímetros de diâmetro, etc. Bem, então esse aqui está aí dito então, mostrado então a possibilidade de você ter um sistema mais eficiente, mais avançado, de medição de vazão. Mas se você não tem condições de fazer isso, não desista, né? Continue fazendo suas medições diretas,
uma vez ou duas vezes por dia, e para conhecer bem o funcionamento do seu comportamento do seu curso d'água. Bem, bom, vamos ver uma alternativa para esse sistema aqui, tá? Você tem hoje no mercado também algumas outras alternativas. Estou mostrando aqui a mesma coisa, o mesmo vertedor na coisa anterior. Aqui a mesma coisa, você tem do lado aqui, do lado você tem um poço tranquilizador, tá? Olha aqui, um é o poço tranquilizador, e o sistema aqui em cima você tem o sistema coletor de dados, quer dizer, você tem aquele o linígrafo, ou nem chama mais de linígrafo, chama de sistema automático de coleta de dados, tá? E aqui você tem um sensor de pressão. Nós já falamos nesse sensor de pressão quando falamos sobre infiltração e falamos sobre parcela de infiltração lá no vídeo 18, na aula 16. Tá? Nós descrevemos esse sensor de pressão. Olha, então ele vai medir, ele tem uma relação da pressão com a altura da coluna d'água, tá? Então, nós temos uma relação disso aí. Então, 1 centímetro, por exemplo, de pressão de coluna d'água gera uma pressão de 0,001 kgf por centímetro quadrado. Então, quando esse sensor de pressão mede kgf por centímetro quadrado, você pode correlacionar os valores medidos aqui com a altura da lâmina d'água. Esse também aqui é apenas uma representação, não sei se esse seria o melhor sensor de pressão, mas que existe esses equipamentos, são um número muito grande de disponibilidade desse equipamento no mercado, que também são equipamentos relativamente baratos, tá? E que é capaz de coletar dados de pressão, que pode ser correlacionado com a altura de lâmina d'água, e você pode armazenar a mesma coisa, você pode ter completando esse aparelhinho aqui, um Arduino para coletar, armazenar e processar os dados, e um relógio de tempo real para que você possa datar os eventos registrados. Então, você tem esse sistema, então, permite medição automática de vazão. Então, você pode ir lá, de tempos em tempos, coletar os dados, tá? Mas não precisa de ficar lendo o leitor. Interessante também como ele vai registrar valores, tá? Em tempo real. Então, você quando ele fizer a leitura da lâmina d'água, ele vai datar essa leitura. Então, você tem possibilidade depois de construir uma curva de ascensão e queda de vazão de períodos realmente curtos. Vamos supor que você faça uma previsão de coletar esses dados de 15 minutos. Tá? Então, de 15 minutos, você vai ter um valor da altura de lâmina H. Então, você poderá construir uma curva de vazão versus tempo. E aqui nós temos um exemplo. Tá? Então, você teve uma chuva de verão, uma chuva forte de verão, aquela chuva que vem de repente e dura um pouco, tá? Chove mais ou menos aí uma meia hora, a chuva aumenta de intensidade durante uma meia hora, chega num valor máximo, depois começa a cair e uma hora depois a chuva acabou praticamente. Então, isso aí, numa bacia pequena, essa chuva forte vai provocar um aumento da vazão do córrego. Tá? Então, você tem aqui, por exemplo, aqui vazão medida em litro por minuto. O linígrafo está registrando essa vazão em litro por minuto. E olha, ele tem o datador lá, tá? Que mostrando que hora que choveu e qual foi o tempo. Então, os bloqueios está fazendo leitura de 15 minutos, de 10 em 10 minutos. Tá? Então, você tem que às 14 horas começou a chover, tá? Começou a chover forte. Então, antes de 14 horas, na verdade. Aqui é 14 horas é o gráfico. Antes de 14 horas deu uma chuva forte. Às 14 horas, como resultado dessa chuva, o córrego começou a subir de vazão. E como a chuva foi muito forte e a bacia está numa situação não muito boa, está relativamente degradada, tá? Não tem um comportamento muito adequado de receber e processar adequadamente esses volumes, enviando esses volumes recebidos para o aquífero, tá? Ela tem muito escoamento superficial, muita enxurrada, então a vazão do córrego sobe rapidamente. Logo depois da chuva. Então, há uma ascensão muito rápida do córrego. Tá? Então, essa parte aqui da curva traçada é chamada ascensão da hidrógrafa. Isso aqui é uma hidrógrafa. Tá? Nós já falamos no
que é uma hidrógrafa, no vídeo anteriores aí, mostramos algumas hidrógrafas anuais. Aqui nós temos a hidrógrafa de um evento, de uma chuva forte. Então você tem um período de ascensão, sobe, chega no máximo, no pico da vazão, depois tem um período de recessão dessa vazão, e depois de um certo tempo, lá para quase 15 horas mais ou menos, tá? 1 hora e pouco depois, essa vazão chegou a valor praticamente igual ao anterior, ao antes da chuva. Então, sinal de que a grande parte da chuva foi perdida por escoamento superficial ou por enxurrada. Essa área que está pontilhada, essa área representa o volume de água que saiu da pequena bacia por escoamento superficial ou por enxurrada. Nós vamos mais para frente ver como é que nós podemos calcular esse volume aqui, dizendo que essa área representa o volume. Então, se representa, nós podemos ter uma maneira de calcular qual foi o volume de água que saiu da pequena bacia por enxurrada. Então, um dado interessante. Olha, esse daqui começa, aqui você tinha uma vazão, aqui começou a aumentar a vazão por causa da chuva forte, e depois terminou mais ou menos aqui. Bom, bem, essa linha tracejada aqui, ela separa na vazão do córrego o que veio por enxurrada e o que continuou vindo pelo aquífero. Então nós temos aqui a enxurrada e temos aqui escoamento chamado escoamento de base. Essa vazão do curso d'água provocada por contribuição do aquífero é conhecido como escoamento base. E essa linha, como traçar essa linha? Ela vai do ponto onde inicia a ascensão, onde a ascensão nitidamente começa a ascensão da curva, tá? E vai terminar quando a curva muda de ângulo, que muda e vai chegar mais ou menos no ponto em que vai voltando ao valor inicial da vazão. Esse ponto aqui não é muito fácil ser detectado exatamente a sua posição. Há teorias aí na hidrologia tradicional, fórmulas e outras maneiras outros conselhos para poder marcar esse ponto, mas na verdade para nós não interessa, não vamos ficar muito preocupados com a exatidão da colocação desse ponto. Nós vamos colocar esse ponto, nós vamos ver em outras hidrógrafas, nos vídeos posteriores aí, nós vamos colocar esse ponto numa posição onde nós acreditamos que pela conformação da hidrógrafa, que ele estaria naquele local onde estaria terminando a enxurrada e começando o córrego a ser abastecido apenas pela contribuição de base ou contribuição do aquífero. Olha, nós vamos falar, nas próximas aulas, vamos começar a falar um pouco mais sobre hidrógrafas, tá? E como é que a gente pode usar essa ferramenta para as nossas análises do comportamento da pequena bacia, e não vou ter oportunidade de comentar um pouco mais sobre isso. Bem, nós falamos até agora em medições de vazão de curso d'água de pequena vazão. Tá? Mas córregos, por exemplo, nascentes e córregos, os temas que nós discutimos até aqui, eles servem muito bem para medir vazão de nascentes e córregos. Como nós estamos trabalhando com pequenas bacias, nós estamos admitindo que a maior parte das vezes nós estaríamos trabalhando com medição de vazões de nascentes e córregos. Mas pode ser que você tenha uma bacia que seja bastante produtiva em água, que você tenha um ribeirão já saiu do nível de córrego, passou para o nível de ribeirão ou de um pequeno rio. Então você tem outras maneiras de medir vazão aí, e uma delas é de usar um chamado flutuador. Você tem um flutuador que mede velocidade e você mede a área da seção onde a água está passando. Se você multiplica a velocidade metro por segundo, por exemplo, por a área metro quadrado, você tem metro cúbico por segundo, que seria a vazão. Bem, eu pensei em fazer um vídeo sobre flutuador, mas eu vi no YouTube, que existe um vídeo no YouTube, e aqui está o link dele, esse primeiro aqui, um link muito bem explicado, tá? De um apresentador qualificado. Então não havia necessidade de repetir isso. Você pode recorrer, se você interessa em ver esse flutuador, você pode ir lá nesse vídeo aqui, você vai ter boa informação e bem ilustrado, tá?
como é que você procede a uma medição de vazão de um curso d'água um pouquinho maior usando o método flutuador. Bem, esse é um vídeo relativamente simples, tá? Fácil de ser entendido. E se você tem interesse em aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento, tem esse outro link aqui, já é um pouco mais avançado, também fala sobre flutuador, mas numa característica um pouco mais acadêmica, tá? Então, mas ok, se você tem interesse em avançar um pouco mais no conhecimento, está aqui também uma outra possibilidade. Sobre a edição de vazão, nós estamos completando a informação. Você tem no livro que está aí disponível no site Interflúvio, inclusive naquelas figuras do vídeo passado, foi tirado do livro, lá você tem descrições de uso, principalmente de uso de vertedores para medição de vazão de pequenas bacias, e ao nível de quem não tem acesso, não tem possibilidade de ter acesso a equipamentos um pouquinho mais sofisticados. Bem, ficamos por aqui. Até a próximo vídeo e muito obrigado.